Matemática para o segundo ano do ensino fundamental com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, vamos estudar as páginas 66 a 75. Iremos aprender sobre regiões planas e seus contornos na unidade 3 do nosso livro didático, páginas 66 e 67. Quando a gente vai aprender um conteúdo novo, a gente sempre observa esta abertura da nossa unidade, né? Podemos ver o que nesta cena? Hein, gente? A gente vê várias crianças brincando, né? Elas estão brincando com o quê? Elas estão brincando de pipa, né? E essas pipas, você já brincou de pipa, de empinar pipa? Em que local você brincou com essas pipas? E as pipas desta cena, elas são iguais ou diferentes? Elas são diferentes, né, gente? Podemos observar que o formato dessas pipas é diferente. E elas lembram algumas figuras geométricas que a gente conhece, né? Podemos ver aqui um losango, temos aí um formato de diamante, né? Vamos dizer assim, aqui, ó, que é um pentágono, aqui o losango, temos aqui o quê? Um triângulo, um hexágono, um quadrado, né? Então, aqui nós temos várias figuras geométricas que a gente conhece. E elas são as figuras geométricas planas, né? Por isso chamamos de regiões planas. E o que é o contorno? O contorno, por exemplo, aqui nesse hexágono de cor azul, nós temos o contorno de vários triângulos, não é isso? Então, esses são os contornos. Para iniciar, veja quantas pipas no ar. As pipas são objetos cujos desenhos nos dão ideia de figuras geométricas conhecidas como regiões planas. Nesta unidade, vamos estudar algumas regiões planas e o contorno delas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, aqui nós temos alguns garotos, né, e garotas, eles estão fazendo algumas perguntas. A primeira garotinha diz o seguinte: cada pipa dá ideia de sólido geométrico ou região plana. E aí, o que é o sólido geométrico, gente? Nós estávamos estudando os sólidos geométricos. Eles são cubo, paralelepípedo, esfera, cone, cilindro, pirâmide. Então, esses são os sólidos geométricos, eles têm dimensões. E a região plana não, ela não tem dimensão, né? Ela é apenas uma figura. Então, as pipas, elas dão a ideia de quê? De sólido geométrico ou de região plana. Aqui a outra garotinha de blusa verde pergunta o seguinte: todas as pipas têm a mesma forma? E aí, todas elas são iguais, têm o mesmo formato? E aqui o garotinho de blusa azul pergunta o seguinte: qual é a cor da pipa que tem a forma triangular? E a que tem forma, né? E que forma tem a pipa verde? Então, qual é a cor da pipa de forma triangular e que forma tem a pipa verde? Você vai anotar aí o formato da pipa verde. Qual é a cor da pipa que, ao contornarmos o desenho dela, obtemos a figura ao lado? Qual é a cor da pipa que tem aí este formato dessa figura que ele está apresentando? Então, você vai voltar lá na página 66 e 67 e observar. E aqui a gente tem mais algumas questões. Letra A. Um dado nos dá a ideia de um sólido geométrico ou de uma região plana. Então, se você olhar aqui para o dado, ele parece com uma região plana ou com um sólido geométrico? Aí você vai anotar aqui embaixo. Letra B. E cada uma das faces de um dado. Então, nós temos aqui a face de um dado. Ela parece com a região plana ou com um sólido geométrico? Então, lembrando que o sólido geométrico é aquele que tem dimensões. O dado, a gente pode ver que ele tem aqui algumas dimensões, né? Ele parece com o cubo.
Então, ele dá a ideia de sólido geométrico. E a face do dado, ela dá a ideia de uma região plana, porque aqui a gente está vendo somente uma face, né? Inclusive, ela aparece com um quadrado, não é isso? Letra C. Quais dos objetos das fotos abaixo você acha que dão ideia de uma região plana? Então, a nota de R$ 10, a bola, as bandeirinhas da festa e a caixa de sapatos. Quais deles aí dão ideia de uma região plana? Você vai circular. Letra D. Uma lata de leite em pó lembra qual sólido geométrico? Nós temos aqui a lata de leite em pó. Ela lembra qual sólido geométrico? Ela faz parte dos sólidos geométricos que rolam. Letra E. Nesse sólido geométrico, existe alguma parte que dá a ideia de região plana? Que forma essa parte tem? Aqui no sólido da lata de leite, né? Tem alguma forma, né? Alguma parte que dá a ideia de região plana? Tem. E qual o nome dessa parte? Você vai descobrir e responder aqui na letra E. Página 69. Regiões planas. Veja fotos de objetos que dão ideia de região plana. Placa de trânsito, CD, cédulas, né, dinheiro. Assinale os quadrinhos dos objetos que dão ideia de região plana. E aí, gente, a folha de papel sulfite, a garrafa, o tijolo, o chão da sala, a parede da sala, tampo da mesa, um ovo. Aí você vai marcar todos que dão ideia de região plana, tá bom? Aqui nós temos o explorar e descobrir. Aqui você vai lá na página 221 do seu livro, lá no meu bloquinho, tá? Então, com a ajuda de um adulto, recorte as regiões planas da página 221 do meu bloquinho e observe-as. O que elas têm de diferente? Você vai pensar aí, o que elas têm de diferente? Há algo parecido entre algumas formas? Aí depois você vai colar essas figuras, regiões planas que você recortou lá da página 221, tá? Você vai colar aqui no seu livro. Página 70. Atividade 2. Você vai observar aqueles sólidos geométricos que você montou lá nas nossas aulas anteriores e também alguns objetos, tá? Você vai pegar uma bola e vai localizar as partes que dão ideia de região plana. Essa é uma atividade que você vai apenas observar, tá bom? Questão 3. Considere as figuras geométricas abaixo. Assinale com um ponto o quadrinho das figuras que representam sólidos geométricos e assinale com um X o quadrinho das figuras que representam regiões planas. Então, você já sabe identificar o que são sólidos geométricos. São aqueles que têm dimensões. O que não tem dimensão são as regiões planas, tá bom? Então, você vai marcar um ponto nos sólidos geométricos e um X no quadrinho das figuras que representam as regiões planas. Questão 4. Está chegando o dia da festa. Lucas e os colegas dele estão preparando uma festa na escola e estão fazendo e pendurando bandeirinhas para enfeitá-la. Descubra uma regularidade ou um padrão na sequência das cores e das formas das bandeirinhas. Continue desenhando e pintando seguindo o mesmo padrão. Depois, veja como os colegas fizeram. Então, você vai observar qual é o padrão que o Lucas e os colegas dele estão preparando aí essas bandeirinhas, né? Ó, observe a primeira figura plana que ele colocou, a segunda. Aí você vai observar qual padrão ele está seguindo. Depois da verde, né? Depois deste formato aqui de bandeirinha, qual foi o formato que ele colocou? E assim você vai encontrar o padrão, tá bom? Na página 71, você vai fazer uma experiência no Explorar e Descobrir. Você vai pegar uma caixa de creme dental, né? Pegue uma caixa de creme dental. Você já viu
ela lembra qual sólido geométrico? Então, uma caixa de creme dental lembra qual sólido geométrico que a gente estudou? Ela lembra um paralelepípedo, não é isso, gente? Agora, você vai desmontar a caixa, tirar as abas com cuidado, recortar as partes delas e colar tudo. Não há necessidade de você colar numa folha, ok? Apenas você vai observar, tá bom? Então, cada parte, né, desta caixa de creme dental dá a ideia de uma região plana. Quantas partes você recortou aí, gente? Quantas partes da caixa de creme dental nós temos, tá bom? Retirando as abas. Questão 5. Observe o que aconteceu no explorar e descobrir. A caixa de creme dental tem a forma de um paralelepípedo. As faces do paralelepípedo são regiões planas, chamadas de regiões retangulares. Então, nós temos aqui ó, o paralelepípedo. Aqui, ele é um sólido geométrico, porque ele tem dimensões, né? Por exemplo, ele parece um tijolo. Um tijolo, ele tem dimensões. Nós conseguimos pegar e ver que ele tem um formato, né? E aqui nós temos as regiões planas desse paralelepípedo. Então, ele está desmontado, né? E aqui nós temos as regiões e nós podemos ver que todas as regiões são retangulares, tá? Aqui, quando a gente desmonta o paralelepípedo e ficamos só com as regiões planas, nós podemos ver claramente as faces de um paralelepípedo e contá-las. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces no paralelepípedo, tá? E essas faces têm um formato retangular. Agora responda de acordo com as figuras acima. Quantas faces o paralelepípedo tem? Acabei de contar com vocês. E como são as faces do paralelepípedo? Qual o formato delas? Você vai responder aqui. Questão 6. Vamos continuar a brincadeira de desmontar. Agora é a vez do cubo. As faces do cubo são regiões planas, chamadas regiões quadradas. Então, ó, todas as faces do cubo, a gente vê ele aqui, o cubo montado, e aqui nós temos ele desmontado, somente com regiões planas. E todas as regiões são quadradas, ok? E como que você vai contar? Vamos fazer igual a gente fez lá no paralelepípedo, quando a gente tem o sólido geométrico desmontado, fica fácil contar as faces e descobrir, né? Então, observe a figura e responda. Quantas faces tem o cubo? Você vai contar todos os quadradinhos. Letra B. Todas as faces são regiões quadradas? Todos são quadrados, sim ou não? Todas as faces são iguais? E aí, gente, todas as faces do cubo são iguais? Sim ou não? Questão 7. Estimativa. Imagine que você vai seguir estas instruções. Colocar um dado sobre o espaço ao lado. Então, você vai imaginar que você vai colocar um dado aqui, ó, nesse espaço em branco. Contornar a face apoiada no papel. Então, quando você colocar o dado aqui, você vai contornar a face dele, tá? Você vai pegar um dado físico aí na sua casa, se você tiver, tá? E você vai colocar ele aqui e vai contornar a face deste dado e pintar o interior da figura obtida. Então, o dado, ele parece com um cubo, né? Se você não tiver um dado, você já vai imaginar um cubo, ok? E se você não tiver o dado, o que você vai fazer aqui? Desenhar qual formato? Qual o formato da face de um dado? Aí, você vai desenhar aqui e pintar, ok? Letra A. Qual região plana você obteria? Então, qual região plana você desenhou aqui ao lado? Letra B. Use esse espaço e siga as instruções. Depois, confira sua estimativa. Então, aqui, a letra B não há necessidade de responder. Só desenhar aqui ao lado a região plana da face do quadrado e
dizer qual formato ela é. Questão 8. Vamos continuar pintando o mosaico abaixo. Continue o padrão usado e pinte o restante do mosaico. Então, você deve observar aqui linha por linha, não é isso? Na primeira linha, qual é o padrão? Verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, depois do verde vem quem? Amarelo, depois do amarelo, verde. Então, você vai seguir o padrão. Na segunda linha, qual é o padrão? Amarelo e azul. Amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul e amarelo. Você vai seguir o padrão. E assim você vai fazer a mesma coisa na fileira 3 e seguir o padrão. Verde e amarelo, né? Depois do verde vem quem? Amarelo e seguir o padrão, tá? Página 73. Saiba mais. As pirâmides do Egito eram tumbas gigantes construídas para sepultar os faraós. Elas foram erguidas com blocos de pedra muitos anos atrás. Olha só que as pirâmides do Egito no continente africano. Elas lembram aí o formato de uma pirâmide, né? Um sólido geométrico chamado pirâmide. Explorar e descobrir. Agora é hora de você montar um sólido geométrico chamado pirâmide. Com a ajuda de um adulto, recorte e monte a figura da página 237 do meu bloquinho. Você vai lá na página 237 do seu bloquinho, com a ajuda de um adulto, recorta a pirâmide e monta, ok? Para você identificar. Antes de você montar, observe as regiões planas da pirâmide. Na pirâmide, também podemos identificar faces, vértices e arestas. Então, nós temos aqui o vértice, as faces e as arestas da pirâmide. Primeira questão. Quantas faces esta pirâmide tem? Então, antes de você montar, você pode contar quantas faces tem a pirâmide. Explore a pirâmide e responda. Todas as faces são iguais? E aí, gente, todas as faces da pirâmide são iguais? Sim ou não? Nesta pirâmide, uma das faces tem a forma de uma região plana, diferente das demais. Como se chama essa região plana? Qual é a região plana diferente das demais faces da pirâmide? Aí você vai colocar o nome dela aqui. Questão 9. A pirâmide que você montou é chamada pirâmide de base quadrada. Ao desmontar uma pirâmide de base quadrada, obtemos algumas regiões planas chamadas regiões triangulares e uma região quadrada. Observe esta pirâmide e responda. Então, nós temos aqui a pirâmide, né, aberta, sem estar montada, temos 4 faces triangulares e uma face quadrada. Então, ela tem 5 faces, tá? E qual que é a região plana diferente das demais? É o quadrado, né, gente? Por ela ser de base quadrada, a sua base é um quadrado. Letra A. Quantas faces ela tem? Letra B. Quantas faces são triangulares? Então, muito fácil você contar, né? E responder A e B. Questão 10. Faça do seu jeito. Uma laranja lembra uma esfera, não é mesmo? O que vemos ao cortar uma laranja lembra uma região circular ou um círculo. Então, nós temos aqui uma laranja que lembra uma esfera. Se a gente cortar a laranja ao meio, né, a gente vai ter esse formato aqui que lembra uma região circular ou um círculo. Pense em como fazer, desenhe aqui 2 ou mais regiões circulares de tamanhos diferentes. Aí você pode desenhar as regiões circulares de tamanhos diferentes ou objetos que tenham esse formato circular, tá bom? Questão 11. A professora de Kátia pediu aos alunos que levassem para a aula um objeto que lembrasse uma região circular. Qual destes objetos Kátia poderia levar? Assinale com um X. Então, ela pode levar qual objeto que
lembra uma região circular? A bola, a moeda ou o bambolê? E aí, qual ela pode levar? Marque um X aí no que está correto. Questão 12. Você vai apenas pensar quais objetos do seu dia a dia têm a forma de regiões circulares. Questão 13. Carolina fez um desenho usando regiões planas. Observe com atenção e responda. Letra A. Ela desenhou quantas regiões triangulares? Você vai contar quantos triângulos ela desenhou. Não precisa ser igual a esse, mas tem que ter um formato triangular. Letra B. Quantas regiões retangulares? Letra C. Quantas regiões circulares? E letra D. Quantas regiões quadradas ela desenhou? Bacana? Então, você vai observar e colocar aqui o número depois de contar. Questão 14. Agora é com você. Faça o desenho de algum objeto que tenha pelo menos uma região quadrada, uma retangular, uma triangular e uma circular. Então, em um desenho só, você tem que usar essas 4 regiões, tá? Você vai fazer um único desenho usando uma região quadrada, uma região retangular, uma região triangular e uma região circular. Que desenhos podem ser esses? Uma casa, um palhaço, um carro, um barco. Então, tem uma infinidade de desenhos que você pode fazer usando todas estas regiões. Questão 15. Quem sou eu? Descubra e complete. Sou um destes 6 números. Então, nós temos aqui, 6 regiões planas e 6 números. Sou maior do que o 30. Então, se ele é maior do que o 30, pode ser quem? O 34, 51, 32, 45, 31, né? E diz que apareço em uma região triangular. Então, sendo triangular, só pode ser o 32, o 30 ou o 45. Não é o 30 porque é maior do que 30. E aqui ele diz, sou um número par. Os números pares terminam em 2, 4, 6 e 8 e 0. Então, quem vai ser o 32 ou o 45? Eu sou o número, aí você vai colocar aqui. Questão 16. Desafio. Com a ajuda de um adulto, recorte as regiões triangulares da página 221 do meu bloquinho. Depois, para cada item, forme uma região quadrada com elas. A cada construção feita, confira com os colegas. Então, lá da página 221, você vai recortar e vai tentar juntar 2 peças e formar um quadrado, juntar 3 peças e formar um quadrado e juntar 4 peças e formar um quadrado, tá? E não percam esse material aí que vocês recortaram nessa atividade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Conhecemos aí as regiões planas e seus contornos. E até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!